Você já se pegou pensando no momento do banho ou dirigindo o seu carro, principalmente na hora de dormir, pensando coisas ruins, pensamentos de dúvidas, medo e incertezas e, em alguns casos mais graves, tragédias infinitas? São pensamentos que vêm e vão e que trazem cenários e expectativas ruins para a sua vida e futuro. Independentemente da sua situação neste exato momento, eu quero lhe dizer que você pode mudar estes pensamentos. Você pode, gente, escolher quais pensamentos deseja ter. Por exemplo, substituindo um pensamento de medo por ânimo e decisão. Desejo que você reflita seriamente sobre isto, porque isso muda sua qualidade de vida em todos os sentidos. Te convido a permanecer aqui comigo ou conosco até o finalzinho, pois te afirmo que este vídeo será muito contributivo para a expansão da nossa consciência. Posto isso, Adriana aqui com vocês novamente, graças a Deus. É sempre um prazer dividir algum conhecimento para crescimento de todos nós. Mas é necessário entender que o crescimento e o despertar sempre será individual. Eu e você não podemos forçar as pessoas a isto. O despertar vem do desejo de cada um, e isto é subjetivo. Eu irei tratar de mais um assunto sensacional, diria eu, buscando incentivar as pessoas ao despertar através do conhecimento do neurocientista Dr. Joe Dispenza. Essa é a meta do canal, incentivar. Mas para ajudarmos, para nos ajudar, te convido que deixe aqui o seu comentário, o seu joinha, compartilhamento para o canal crescer cada vez mais, ter mais visibilidade. Desde já te agradeço a você, seguidor e seguidora. E vamos para o que interessa, vamos adiante. Mas eu gravei também uma live rápido para falar com você, seguidor, seguidora, do porquê estou ou estava sumido nesses meses. Depois, dê uma olhada lá e você vai entender. O Dr. Joe Dispenza nos revela em seu livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, algo muito profundo e interessante, livro que eu deixarei aqui no comentário fixado. Eu amo a profundidade que é este livro e certamente mudou, gente, a minha compreensão a partir da sua capa, né? A capa do livro. O meu distanciamento temporário do canal tem a ver com a leitura deste e outros livros também, porque eu buscava essa expansão que tento passar aqui, passo para vocês, tá? Porque às vezes a gente tem que se desligar. Por que é tão difícil viver no momento presente? Já se perguntou sobre isto? Se focamos em um passado indesejado ou num futuro temido, significa que vivemos essencialmente, gente, sob estresse ou modo de sobrevivência ou emergência, como diz o livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Quer estejamos obcecados com a saúde, a sobrevivência do corpo, pagando a casa, a necessidade de sobrevivência, de abrigo do ambiente externo, ou sem tempo suficiente para fazer o que precisamos para sobreviver. A maioria de nós está muito mais acostumado, pessoal, ao estado viciado da mente, da qual o autor denomina de sobrevivência, do que a viver como criadores de nossa própria vida através da consciência e da fé que você dispõe. Joe Dispenza relata detalhes sobre a diferença entre viver na criação versus viver na sobrevivência, e esse assunto me cativou a atenção. Pense na vida, diz ele, fazendo uma analogia para esclarecer melhor seu ponto de vista do que seria o modo de sobrevivência. Imaginando, ele fala, um animal como um cervo pastando calmamente na floresta. O exemplo é parecido com isso aí. Vamos assumir que ele está em homeostase, em equilíbrio perfeito, o cervo. Estamos falando do cervo. Mas se ele percebe algum perigo no mundo exterior, digamos, um predador,
seu sistema nervoso de lutar ou fugir é ativado na mesma hora. Esse sistema nervoso simpático faz parte do sistema nervoso autônomo que mantém as funções automáticas do corpo, gente, como digestão, ajuste da temperatura, nível de glicose no sangue, etc., nos diz Joe Dispenza, o neurocientista. Para preparar o animal para lidar com a emergência detectada, o corpo é alterado quimicamente. O sistema nervoso simpático ativa automaticamente, pessoal, as glândulas adrenais para mobilizar enormes quantidades de energia para lutar ou fugir. Se o cervo é caçado por uma matilha de coiotes ou lobos, ele utiliza essa energia para fugir. Se é suficientemente ágil para escapar incólume, talvez após uns 15 a 20 minutos, quando a ameaça não estiver mais presente, o cervo voltará a pastar com o equilíbrio interno recuperado. Entenderam onde o autor nos ensina sobre isto? Isso é um estresse de curto prazo, aponta o neurocientista em seu livro. Todos os organismos, na verdade, são projetados para estresse de curto prazo. Eu e você também. Não somos em nada diferente dos animais irracionais. Nesse sentido, aí eu vejo a perfeição divina em nós. Nós humanos temos o mesmo sistema instalado. Eu, particularmente, amo essa perfeição do divino em nós. Quando eu e você percebemos o perigo, repara, você já deve ter passado por alguma situação. Nosso sistema nervoso simpático é ativado também. A energia é mobilizada e etc. Praticamente da mesma forma que no cervo. Nos primórdios, gente, da história humana, essa resposta fantasticamente adaptativa ajudou-nos a confrontar as ameaças dos predadores e outros riscos à sobrevivência. Essas qualidades animais serviram-nos muito bem para a evolução como espécie, tá? O pensamento em si pode desencadear a resposta, ou desencadear, como diz aqui no Rio de Janeiro, humana ao estresse e mantê-lo ativa. Infelizmente, existem várias diferenças, pessoal, entre o Homo sapiens e os nossos coabitantes planetários do mundo animal, que não nos servem tão bem. Cada vez que tiramos o corpo de nosso equilíbrio químico, isso é chamado de estresse. E eu aponto quantos de nós andamos estressados, não é verdade? A resposta ao estresse é como o corpo responde de forma inata quando é arrancado do equilíbrio e o que fazer para retornarmos ao equilíbrio. Quer vejamos um leão no Serengeti ou uma onça no Pantanal, topemos com o nosso ou nossa ex não tão amigável, enlouqueçamos com o trânsito da autoestrada por estarmos atrasados para uma reunião de trabalho ou outras coisitas a mais. Ativamos a resposta de estresse porque estamos reagindo ao ambiente, presta atenção, externo a nós. Diferentemente dos animais, temos a capacidade de acionar a resposta de lutar ou fugir. Apenas com o pensamento. Pegou isso aqui ou pegou a visão? Eu particularmente, às vezes, me deparo com algumas pessoas que não nutrem simpatia por mim. Posso perceber, eu já percebi, na verdade, em seu semblante, a mudança química manifestada. Logo eu penso, por saber sobre isso que estou falando, ela ou ele está desequilibrado ou desequilibrada. Se isso não mudar, ficará doente mais cedo ou mais tarde. Isso é real. Por isso que o ódio nos mata. E esse pensamento não precisa ter nada a ver com qualquer aspecto de nossas circunstâncias atuais. Podemos acionar essa resposta em antecipação de algum evento futuro, ainda mais desvantajoso. Podemos produzir a mesma resposta de estresse revisitando uma memória infeliz costurada no tecido de nossa massa cinzenta. Viu como isso é muito sério? Assim,
Ou antecipamos experiências geradoras de resposta de estresse, ou as recordamos. Nosso corpo existe no futuro ou no passado. Em nosso detrimento, transformamos, pessoal, situações estressantes de curto prazo em situações de longo prazo. E é aqui que mora o perigo para a nossa saúde a médio e a longo prazo, ou até mesmo em curto, dependendo do organismo de cada um. Por outro lado, o Dr. Joe Dispenza nos revela que, até onde se sabe, os animais não têm a capacidade, ou devo dizer, incapacidade, de acionar a resposta de estresse com tanta frequência e facilidade que não consiga desativá-la. Aquele cervo pastando alegremente, outra vez, não é consumido por pensamentos sobre o que aconteceu há alguns minutos, né? Muito menos sobre os coiotes que o perseguiram 2 meses atrás. Simplesmente não há isso lá. Esse tipo de estresse repetitivo nos é prejudicial, porque nenhum organismo foi projetado, olha a perfeição de Deus, com um mecanismo para lidar com efeitos negativos no corpo quando a resposta ao estresse é acionada com tanta frequência e por tão longa duração como muitos de nós. Por isso que tem gente que fica trepidando o olho, explode alguma coisa na pele, o estômago dói. Em outras palavras, nenhuma criatura pode evitar os efeitos de viver em situações de emergência de longo prazo ou de estresse. Quando ativamos a resposta ao estresse e não conseguimos desativá-la, estamos fadados a algum tipo de colapso no corpo. Grava isto. Segundo o Dr. Joy, digamos que você continue ativando o sistema de lutar ou fugir devido a alguma circunstância ameaçadora, real ou imaginária ou iminente em sua vida. Como o seu coração acelerado bombeia volumes enormes de sangue para suas extremidades, né, em seu corpo, está nocauteado pela homeostase. Você está ficando preparado pelo sistema nervoso para fugir ou lutar. Meu filhinho está me chamando lá no primeiro andar. Os cientistas nos pedem o seguinte: vamos encarar. Você não pode fugir para as Bahamas, nem pode estrangular, né, o seu parceiro de trabalho. Seria um crime, não é isso? E primitivo também. Portanto, a consequência é que você condiciona seu coração a bater acelerado o tempo todo. E com isso pode estar fadado a ter pressão alta, arritmias e tantas outras doenças ou reações do corpo. E o que sobra quando você mobiliza toda essa energia para uma situação de emergência? Se você está direcionando, olha só o que diz a ciência, não sou eu, tá? Direcionando o grosso de sua energia para algum problema em seu ambiente externo, haverá pouca energia para o ambiente interno do seu corpo. E a resposta nunca está no externo, mas sempre no interno. Seu sistema imunológico, que monitora seu ambiente interno, não consegue repor a falta de energia, gente, olha quanto isso é grave, para o seu crescimento e reparação. Tudo que está sendo dito é com dados científicos do neurocientista Joe Dispenza. Portanto, se você fica doente, seja com resfriado, câncer, artrite, reumatoide, todas elas enfermidades medidas pelo sistema imunológico. Quando se pensa nisso, a real diferença entre animais e humanos é que, embora os dois experimentem estresses, os humanos reexperimentam e pré-experimentam situações traumáticas, sempre trazendo à memória o passado no presente. O que há de tão nocivo em ter respostas ao estresse desencadeadas por pressões do passado, presente ou futuro. Quando somos derrubados do equilíbrio químico a perfeição de Deus, com tanta frequência assim, todo dia, toda hora, todo momento, o estado de desequilíbrio, por fim, torna-se a norma, ou seja, o teu estado de ser natural é este. Como resultado, estamos destinados a viver nosso destino genético e, na maioria dos casos, gente, isso significa sofrer de alguma doença. A razão é clara.
o efeito dominó da cascata de hormônios e outras substâncias químicas que liberamos em resposta ao estresse pode desregular alguns de nossos genes. Isso pode criar várias doenças, da doença mínima à doença máxima, como o câncer, entre outras. Em outras palavras, o estresse repetido aperta os botões genéticos que começam a conduzir rumo a nosso destino genético. Assim, diz o doutor, o que outrora era um comportamento muito adaptativo e uma resposta química benéfica, lutar ou fugir, torna-se então um conjunto de circunstâncias extremamente nocivas, desadaptadas. Por exemplo, quando o leão caçava nossos ancestrais, é um exemplo que ele dá no livro, no caso, né? A resposta de estresse fazia com o que foi planejado, que fizesse, protegia-os de seu ambiente externo, diz um dos vários exemplos, né, que eu apontei aqui. Isso é a adaptação. Mas se por vários dias você fica ansioso com sua emoção, promoção, foca exageradamente em sua apresentação para a chefia, ou se preocupa por sua mãe estar no hospital, essas situações criam as mesmas substâncias químicas como se você estivesse sendo perseguido por um leão. Você consegue compreender, pessoal, o quanto essas informações são ricas, mas ao mesmo tempo desesperadoras se não mudarmos nosso estado de ser, de viver no estresse? Isso é má adaptação. Você está ficando tempo demais no modo de emergência ou sobrevivência. O mecanismo de lutar ou fugir está consumindo a energia de que seu ambiente interno precisa, os demais órgãos todos. Seu corpo está roubando essa energia vital de seu sistema digestivo, por exemplo, endócrino, aponta o autor, imunológico, entre outros, e direcionando-o para os músculos que você usaria para lutar com um predador, fugir do perigo, até brigar com uma pessoa nas vias de fato. Interessante que se sabermos nada científico sobre o que foi dito até agora, dizemos deixa eu entender aqui. O que eu diria para você neste momento? Vamos lá. O mais legal disso é que não sabemos se de fato o que acontece depois que você lê Por que Fiquei Assustado, como o que fazemos com o nosso corpo, por exemplo, segundo os exemplos, mas em sua situação, isso está apenas trabalhando contra você. Logo, permanecer num estado de estresse ou de sobrevivência, gente, sempre se acorda pensando numa coisa ruim, como disse lá no início. Um pensamento de desgraça, o ódio pelo político, a raiva do seu patrão. Se você diz que toda segunda-feira é ruim, que o mês de agosto é um mês de desgosto, que o ano está demorando, que o mundo é uma desgraça, e você está sempre nesse estresse com o cotidiano, eu lamento te dizer que a sua saúde está indo de ralo. E você está antecipando o seu óbito. Pode ser daqui a 10 anos, 15, ou pode ser daqui a 1 hora. Você está antecipando doenças. O seu estômago vai doer. Vai ficar com doenças de pessoas que já são idosas. Você vai ficar com vários problemas. E você sabe que é por conta do estresse. Eu estou te dando aqui a solução. Em nome de Jesus. Tá? Que a solução é você se acalmar. E pegar toda a sua angústia, soltar e deixar para que a sua fé, o Deus que você acreditar, na tua religião, não importa, possa te ajudar. O importante é você mudar o foco, tirar o foco e olhar para dentro de si. O problema não é o vizinho, o problema não é o chefe no trabalho, o problema não é o governo. Quem pode lidar com as situações externas? São pessoas externas? Não. Sou eu mesmo. É como eu e você vamos lidar com as situações que estamos enxergando com os sentidos, né? Vendo, enxergando e ouvindo. Como eu vou lidar com isso? Com ódio, raiva, rancor, indignidade? Cara, você nasceu para ser feliz. O teu estado natural é a saúde, não a doença.
O seu estado natural, criado, é para viver e não para morrer. E viver bem a partir de si. Quem pode mudar isso? O meu vizinho que se mudou? O meu chefe que melhorou? Não, eu que vou mudar. Porque na medida em que eu mudo a compreensão e não quero mais ficar no estado de emergência ou de sobrevivência, eu zerei o game. E aí a minha qualidade de vida muda. Muito obrigado por você que me acompanhou até aqui. Te convido a curtir, a compartilhar isso com alguém que possa ajudar. Te convido a deixar teu comentário, a seguir este canal se você não é seguidor. Muito obrigado por sua presença. Vai lá, curte agora. Nesse momento aí, curte neste momento. Deixa seu joinha e vamos avante, expandindo a nossa consciência para o nosso próprio bem. Um beijo do Adriano e até a próxima.